Irmãos, abramos nossas Bíblias no livro de Apocalipse de João, no capítulo 1, versículos de 9 a 20. Apocalipse de João, capítulo 1, de 9 a 20. Diz assim a palavra de Deus. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com a cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita as 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém. Meus amados irmãos, João, ele estava preso na ilha chamada Pátimos, uma ilha situada no litoral da Turquia. A ilha servia como uma colônia penal do Império Romano. Presos eram enviados para aquele lugar e ali servia como colônia penal. João, ele era familiarizado com as regiões porque ele teve privilégio de ver, a partir de Jerusalém, o Evangelho avançando para todas as regiões do mundo do seu tempo, naquela época. Mas João, ele viveu também uma grande perseguição que levantou sobre a igreja e que duraria muitas décadas. Muitas décadas a igreja foi perseguida duramente pelo Império Romano. O imperador Nero, os irmãos conhecem bem a história, ele resolveu incendiar a cidade de Roma e colocar a culpa nos crentes, nos cristãos. Já o imperador Domiciano, que era da época de João, ele resolveu colocar fogo nos próprios crentes. Ele colocava fogo nos próprios cristãos, na sua crueldade, na sua insanidade, e era sob o governo de Domiciano que vivia o apóstolo João. Imagine comigo, irmãos,
Imaginem comigo como João, ali vivendo como prisioneiro do Império Romano, debaixo de uma perseguição que ficava cada vez mais ferrenha. Imagine ali sobre aqueles que confessavam Jesus Cristo como Senhor. Que tipo de pergunta muitos fariam? Certamente havia entre o grupo de crentes aqueles que indagavam, aqueles que questionavam, e certamente perguntavam: onde está Deus? Por que Deus não nos ajuda nesse momento? Até quando, Deus, permitirás que teu povo seja oprimido? Até quando, ó Deus, permitirás que teu povo seja perseguido? Certamente havia aqueles que perguntavam essas perguntas. Muitas pessoas fazem essas perguntas em meio a tribulações, em determinadas circunstâncias de sofrimento. Como nós estamos vendo aí, essas catástrofes acontecendo. Tivemos a notícia daquela cidade de Minas, Capitólio, onde 10 pessoas ali curtindo as férias, curtindo momentos ali, de repente, vem sobre elas uma muralha de pedra e 10 pessoas são mortas. E muitos perguntam: será que Deus não se importa? Será que Deus não está vendo? Será que Deus não poderia proteger aquelas pessoas naquele momento de lazer, de curtição? No livro de Apocalipse, amados irmãos, alguns versículos, mais precisamente no versículo 5, João responde essa pergunta. João responde essa pergunta, ele diz que Jesus é soberano sobre os reis da terra. Jesus é soberano sobre os reis da terra. João afirma que Jesus nos libertou dos nossos pecados. E João afirma que Jesus nos ama. Jesus nos ama. O soberano, amados irmãos, o soberano sobre os reis da terra, ele nos libertou dos nossos pecados e nos ama. E é isso que João nos assegura logo na abertura do livro de Apocalipse. E trazendo para o tema do nosso culto e trazendo para o tema do nosso sermão também, adorando a Deus em todas as circunstâncias. Adorar, irmão, significa render-se, significa submeter-se, significa entregar-se completamente diante de Deus. Adorar significa, nesse contexto aqui de Apocalipse, render-se a Deus, admitir que Deus tem a história nas suas mãos, admitir que a história está sendo conduzida por Deus. Deus tem a direção da história nas suas mãos. Deus é a fonte da direção para o mundo. Não há outro que tenha esse poder como o nosso Deus. O livro de Apocalipse, irmãos, é um tratado por excelência sobre adoração. Ele foi escrito para que nós entendamos, nós tenhamos a certeza de que Deus jamais perde o controle. Quando as coisas parecem fora do controle, nós estávamos no final do ano pensando que essa pandemia já estava indo embora. Não é verdade, irmãos? Todos nós tínhamos esse pensamento. De repente, todas as coisas começam a apontar para um lado diferente, casos aumentando, essa gripe, aí vem junto com a gripe, influenza, H1N1, e todas essas coisas vêm sobre nós, e diante disso, não poderíamos fazer outra coisa, irmãos.
nos rendermos à vontade de Deus. É Ele que sabe todas as coisas. Ele tem um propósito na nossa vida, irmãos. Ele tem um propósito para essa terra. E o texto que nós lemos é um convite para que renovemos as nossas forças, renovemos o nosso vigor por meio da adoração. Nós somos adoradores, irmãos. Nós fomos criados para adorar a Deus. Isso faz bem para nós. Nós adoramos não a homens, não a nós mesmos, nós adoramos somente ao Deus Criador. E isso faz bem para nós, isso renova o nosso vigor, renova as nossas crenças, renova aquilo que nós cremos. E isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite, quando adoramos a Deus, nós recebemos vigor, renovamos as nossas forças. Daqui a pouco vamos participar da ceia do Senhor, esse meio de graça para nos alimentar espiritualmente, para nos fortalecer. E ainda que nós não entendamos por que essas coisas acontecem, porque tragédias acontecem, porque pessoas perdem a vida, pessoas queridas, pessoas próximas, ainda que não consigamos explicar tudo o que acontece, nós adoramos a Deus, nós nos prostramos diante de Deus, nós reconhecemos o poder do nosso Deus. E duas coisas são importantes para que você coloque no seu coração, retenha no seu coração. É importante que você, para a sua edificação, para o seu ânimo, para o seu encorajamento, duas coisas aqui eu gostaria de deixar muito claro, de deixar bastante elucidado no seu coração. A primeira, essa que eu já afirmei, nós renovamos as nossas forças adorando a Deus em todas as circunstâncias. As nossas forças são renovadas quando nós adoramos a Deus em todas as circunstâncias. Veja o que João escreveu aqui, irmãos. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Vejam, irmãos, que João, ele se apresenta como nosso irmão. Ele se apresenta como nosso irmão, ele se apresenta como nosso companheiro no reino, na tribulação, na perseverança. Ele não se apresenta aqui como um apóstolo, tampouco se apresenta como discípulo amado de Jesus. Nós sabemos que João tinha experimentado esse grau de intimidade, de proximidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não se apresenta dessa forma, mas se apresenta para a igreja como um irmão, como companheiro na tribulação, aquele que passa pelo sofrimento, que passa por aqueles momentos tão difíceis pelos quais a igreja passou. Porque, na verdade, é muito fácil adorar quando as coisas estão bem. Não é verdade, irmãos? Quando as coisas parecem caminhar, tudo agradando, prosperidade, a nossa história caminha bem, representando ali progresso, uma certa paz, prosperidade, tudo caminhando. Mas quando a vida sai dos trilhos, quando as coisas não parecem fazer sentido na nossa vida, quando a vida parece virar de cabeça para baixo, e nós não temos explicações para aquilo que está acontecendo na nossa vida. Como adorar a Deus com a dor, o sofrimento,
a tribulação, quando essas coisas teimam em nos visitar. Chegam até nós, batem na nossa porta, se instalam na nossa vida. Como adorar a Deus nessas circunstâncias? João, irmãos, através do livro de Apocalipse, faz um convite para que nós adoremos a Deus, não somente nos dias que são azuis, não somente nos dias tranquilos, mas em meio às tempestades, em meio às tormentas, em meio às aflições, em meio às tribulações. O que é tribulação? O que essa palavra tão frequente na Bíblia, o que significa tribulação? Essa palavra que aparece com tanta frequência na Bíblia é uma situação de sofrimento, mas um sofrimento que não é resultado de uma culpa nossa, de algo que nós tenhamos feito. É um sofrimento que não é por causa dos nossos atos ou decorrência de alguma coisa que nós fizemos. Exemplos: uma dor física, uma dor, porque há pessoas que padecem por anos, às vezes a vida inteira, padecem de uma dor crônica que se instala e aquilo se transforma numa tribulação, uma provação na vida daquela pessoa. Uma dor moral, por exemplo, resultado de uma calúnia, resultado de uma perseguição, resultado de uma difamação. Perdas. Alguém querido morre, e aí simplesmente é levado pela morte, vem aquela saudade e faz aquela dor, nos afeta profundamente a perda de uma pessoa querida. Perdas materiais. Nós estamos aí em decorrente dessas crises, pessoas que tiveram problemas financeiros, perda da renda, perda de recursos. Então, tribulação, irmãos, é tudo aquilo que envolve a nossa vida, que não é resultado de uma culpa ou de um pecado ou alguma coisa. Não se trata disso, irmãos. Mas tribulações vêm sobre as nossas vidas. Conhecemos pessoas que passam anos e anos sofrendo. Mas para que serve a tribulação? A tribulação nas mãos de Deus serve para revelar o que está no nosso coração. A tribulação serve na nossa vida para que possamos dizer até onde nós estamos dispostos a ir com Deus e por Deus. É isso que a vida faz, a tribulação faz na vida do cristão. Mostra quem nós somos. Como nós estamos dispostos a viver por Deus diante de situações tão complicadas na nossa vida. Por exemplo, estou disposto a continuar crendo e adorando a Deus, ainda que eu seja lançado na fornalha. Estou disposto a continuar crendo e adorando a Deus, ainda que eu seja lançado na cova dos leões. Estou disposto a continuar crendo e adorando a Deus, ainda que eu seja injustamente lançado na prisão. Estou disposto a continuar confessando que Deus é bom e continuar confessando que Deus é soberano, quando a minha oração
em favor da cura, em favor da recuperação de uma pessoa, não foi respondida nos termos que eu pedi. A tribulação, irmãos, expõe, deixa às claras aquilo que está no nosso coração. Quem nós somos verdadeiramente. Provérbios 17:3 diz assim: o crisol prova a prata, e o forno o ouro, mas o Senhor prova os corações. João, ele apresenta-se como nosso irmão, como nosso companheiro nas tribulações do reino e na perseverança. Nós não sabemos há quanto tempo João ficou preso na ilha de Pátimos, mas o que nós sabemos, irmãos, é que João, todos os dias, foi um adorador do Senhor. João adorava a Deus aos domingos, como ele relata aqui, logo no começo desse livro. E perseverar, irmãos, na adoração é fundamental para que as nossas forças sejam renovadas. Esperar no Senhor para que as nossas forças sejam renovadas. É levar os olhos na direção de Deus e nos submetermos a Ele, conforme o seu querer soberano, conforme a sua graça e a vontade que Ele tem para as nossas vidas. Vejam que João, ele confessa: aquele que é, que era e que há de vir, a Ele seja a honra, a glória e o domínio, o soberano sobre todos da terra. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você guardasse no seu coração é que quando você persevera na adoração, as suas forças são renovadas. Toda vez, irmãos, que nós entramos nesse templo para adorar a Deus, nós saímos diferentes. Nós saímos mais animados, mais revigorados, porque a palavra de Deus faz isso nas nossas vidas. Independente quem seja o pregador, a palavra é o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus, como Paulo diz. E quando nós perseveramos na adoração a Deus, nós renovamos as nossas forças. E a segunda coisa que eu gostaria que você guardasse também no seu coração, que você retesse na sua vida, é que nós renovamos as nossas forças pelo Cristo vivo. Através de Jesus vivo, o Cristo vivo. Vejam que na Bíblia há cenas de esplendor inigualáveis. A todo instante na palavra de Deus nós vemos cenas que são de uma beleza poética, de uma riqueza espiritual, que o nosso coração se derrama diante de Deus em adoração. Momentos em que a beleza celestial se abre diante dos olhos mortais, diante dos olhos humanos. Por exemplo, quando Moisés pede para ver a face de Deus, e Deus então lhe diz que não veria a sua face, porque nenhum mortal poderia ver a face de Deus, mas Deus, ele diz que passaria diante de Moisés, e para isso colocaria Moisés ali numa fenda, numa rocha, diante de uma fenda de uma rocha, e ele passaria ali, passaria a glória
diante de Moisés. O profeta Eliseu também, um exemplo interessante, quando a cidade estava sitiada pelo exército inimigo, e o profeta Eliseu se dirige ao seu discípulo, ao seu ajudante, mencionando os carros celestiais de fogo que estavam ao redor daquela cidade, e dirigindo-se ao seu discípulo, ele diz: não temas, porque mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E ele ora para que o seu discípulo tivesse os seus olhos abertos espiritualmente, para que ele enxergasse as realidades espirituais. E quando nós vemos assim um texto como esse, como é que nós podemos descrever aquilo que João viu? Ele viu a manifestação do Cristo vitorioso. Ele viu a manifestação do Cristo glorioso diante dele. No Brasil, nós temos passado por períodos de chuva. Quase em todo o país, as nuvens cobrem o céu, as chuvas caem. Mas imaginem os irmãos num dia de verão, um dia sem nuvens, e aquele sol brilhante, aquele sol ao meio-dia. Você quer ter um vislumbre, uma pequena ideia do que João viu? Olhe em direção ao sol, se for possível, e você vai ter um pequeno vislumbre do poder, da gloriosa visão que João teve diante de Jesus. Vejam que a partir do versículo 16, ele olhou para a face de Jesus, ele viu que o rosto brilhava como o sol na sua força, e ele caiu aos seus pés, ele caiu aos pés do Senhor como morto. Eu não sei se você conhece, você já esteve próximo a uma cachoeira. Eu não sei aqui aqueles que tiveram o privilégio de conhecer Foz do Iguaçu, com aquela cachoeira enorme, as águas caindo. E se você conhece um lugar como esse, você pode ter uma ideia, uma pequena ideia, daquilo que João está afirmando no versículo 15, porque ele diz que a voz que ele ouvia de Jesus era como uma voz de muitas águas, de muitas águas. Se você tentar conversar perto de uma pessoa, perto de uma cachoeira, certamente a sua voz dificilmente será ouvida. Mas vejam que João passa a descrever aquilo que ele viu, e ele se inspira aqui em imagens que são extraídas do livro de Daniel, e algumas dessas imagens são muito significativas, irmãos, a respeito dos atributos de Jesus. Por exemplo, para dizer que Jesus ele é eterno, ele lança a mão da imagem de cabelos brancos como a lã. Para dizer que Jesus é onisciente, ele diz que seus olhos são os olhos como chamas de fogo. Para dizer que Jesus é onipotente, ele lança a mão de pés de bronze e voz como de muitas águas. Para dizer que ele é onipresente, João, ele lembra que ele está no meio de candeeiros, ou seja, Jesus está no meio da sua igreja. Jesus está no meio da sua igreja, como é relatado de forma tão clara na carta aos Hebreus.
Então, irmão, Jesus ele foi visto por João na ilha de Pátimos, e ele possui essa voz esplendorosa. Ele, porém, ele tem essa beleza, essa aparência de uma beleza esplendorosa também. Ele aparece com tal força, com tal luminosidade, que João precisa lançar mão da imagem do sol com toda a sua força. Mas, irmãos, o que nós temos de mais confortante aqui para a nossa vida, o que nós temos de mais confortante, é isso que eu gostaria que você retivesse no seu coração, é que Jesus possui aqui uma atitude amorosa, uma atitude confortadora, uma atitude encorajadora, uma atitude que fortalece aqueles que estão enfraquecidos. E isso aparece aqui na expressão que João cai como morto. E Jesus, então, se aproxima, e diz o texto, que ele pôs a mão sobre a cabeça de João, a mão direita, e diz: não temas, não temas. Jesus está dizendo para que ele não temesse, porque o que ele via naquela ilha, aquilo que ele estava passando naquele momento, nesse tempo de prisão, não era para ele temer. Ele não precisava temer o passado, ele não precisava temer o presente, ele não precisava temer o futuro. Não temas, não temas. E essa frase, meus amados irmãos, sai dos lábios de Jesus, glorioso, vitorioso, e que chega até os ouvidos de João como uma voz de muitas águas. E essas palavras se revestem de muito conforto para todos nós. É uma frase que aparece com muita frequência na Bíblia. A todo instante, irmãos, quando nós lançamos mão da leitura da palavra de Deus, nós somos confortados, nós somos animados. Quantas e quantas vezes vemos Deus falando: não temas, não temas. Para Abraão: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Ao povo de Israel, por meio do profeta Isaías: porque eu sou o Senhor, teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. A Daniel, Deus disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. E Daniel então responde, ele diz: ao falar ele comigo, fiquei fortalecido. E disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Irmãos, quantas e quantas vezes a palavra de Deus traz esse conforto para a nossa vida. E aqui nós vemos nos lábios do nosso Senhor, de Jesus vitorioso, de Jesus glorioso. E essas palavras, irmãos, elas se revestem ainda mais de conforto, de amparo, de consolação para nós, porque nós sabemos que o próprio Jesus sofreu como ninguém. São palavras que foram banhadas na própria experiência do sofrimento humano, na própria experiência da tribulação, da aflição pela qual Cristo passou nesse mundo.
E Jesus então diz: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. O que é que você teme? O que é que te assusta? O que é que tem tirado o seu sono? Você teme pela sua saúde? Você teme pelas suas condições financeiras? Você teme pela sua família, pelo seu emprego? Ou você teme por todas essas coisas juntas? O que é que você teme? A palavra de Cristo para você nessa noite, e aqui é mais do que uma palavra, irmãos. Aqui nós vemos o gesto de Cristo, que é de estender a mão sobre nós. Cristo que vem até nós, estende a sua mão sobre nós, sobre a nossa vida, e está dizendo, e diz para nós, diz para cada um de nós, diz para cada um de nós: não temas, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo, eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Não temas, não temas. Essa é a palavra que eu gostaria que você guardasse no seu coração, para que afaste qualquer temor, para que afaste qualquer ansiedade, qualquer preocupação. E assim, nessa semana que se inicia, você sempre se lembre do cuidado amoroso de Jesus na sua vida. Não temas, não temas. Jesus, ele vem ao nosso encontro, chega até nós e põe a sua mão graciosa para nos aquietar de todos os medos, de todas as preocupações, de todos os nossos questionamentos. Que Deus, pois, nos abençoe, irmãos. Amém.